Gente, eu vou falar uma coisa só para vocês. E eu espero que os anjos digam amém a tudo que eu vou falar a partir de agora, porque é um convite que eu quero, e eu estou pedindo a Deus que eu consiga tocar o seu coração para você ficar com a gente, para ouvir os detalhamentos da entrega que o nosso ilustre convidado de hoje, ele veio aqui nos privilegiar com a sua presença, sexta-feira, 2h da tarde. Olha só o que o Johnny Fidelis está fazendo. Veio aqui conversar com a gente sobre um assunto que tem a ver com você, comigo, com todo mundo. É um assunto de extrema importância. Mas antes de eu abordar, só um tiquinho do que nós vamos abraçar hoje para entregar para vocês, eu quero dizer para vocês que o Johnny Fidelis, ele é diretor executivo do Grupo Chibatão. E ele me disse uma coisa muito interessante. Ele me disse, Humberto, e nós colocamos isso no card de divulgação que nós mandamos para todas as torcidas, inclusive a do Botafogo, do maravilhoso Folgão, eu mandei esse card. É o seguinte, ele disse, a seca não vai surpreender. O Grupo Chibatão está tomando a dianteira e está agindo para reforçar as ações que visam a mitigação dos possíveis impactos de uma grande seca aqui na região amazônica. Uma grande seca que, de acordo com o que está pipocando aqui, ali e acolá já há algum tempo, essa grande seca parece que está a caminho. Parece que está a caminho. Então, eu só vou dizer que ela está a caminho depois de conversar com o Johnny, conversar com outras pessoas desse setor, conversar com pessoas que tenham a capacidade de garantir que a gente pode afirmar, que a gente pode dizer, está vindo e o lance agora é prevenção. Entenderam? Eu estou falando e quero pedir a vocês uma coisa, e faço isso com muito respeito, com todo o respeito que eu poderia estar imbuído para jogar nesse pedido para vocês. Não vamos retirar da nossa consciência o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não vamos, porque o que eu quero que vocês, ouvindo o Johnny, vocês adquiram a convicção de que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com a água, pode acontecer aqui com a falta da água. Mas o impacto é igual, a tragédia é igual. E será que a gente pode evitar uma tragédia dessa? Será que a seca que nós tivemos em 2023 poderia ter sido, aliás, as consequências dessa seca poderiam ter sido evitadas? Trouxemos um especialista, uma pessoa que vivenciou todos os dramas, sob todos os aspectos e sentidos da seca de 2023, da estiagem, né, que nós tivemos. E agora nós vamos falar do hoje e do amanhã. Bora ver o que está sendo feito, tá bem? Fica com a gente. A entrega dele vai ser importante para você como cidadão, como cidadã. E é assim que eu encaro essa conversa que nós vamos fazer a partir de agora. Johnny, espero que você concorde com tudo que eu disse, mas eu falei com o meu coração e eu falei com um tom de angústia, que tem me angustiado o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que aconteceu ano passado aqui no Amazonas, na Amazônia, que nós sabemos e o Brasil, talvez muita gente já esqueceu. Então, seja muito bem-vindo e eu espero, francamente, que eu possa motivar você, Johnny, a contar tudo que deve ser contado, tudo que está sendo feito sobre esse provável período de uma grande seca que se avizinha. Seja bem-vindo. Obrigado, Humberto. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade, essa abertura para a gente falar de um assunto tão importante. Algumas pessoas acham que isso não é um problema, mas isso é um problema. Todos sabem do que causou, né, de prejuízo para o estado do Amazonas a estiagem do ano passado, que era algo que as pessoas não acreditavam, né? Então,
te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco para milhares de pessoas que estão nos acompanhando e principalmente no teu programa, entendeu, que é referência. Muito obrigado e vamos sim, entendeu, trocar, entender essa bola, conversar para que a gente possa realmente aí entender o que pode acontecer e realmente poder discutir o que está sendo feito de uma forma preventiva, entendeu, para a gente minimizar os impactos da estiagem, porque no ano passado todos nós sabemos que o impacto ele foi muito grande. O impacto foi muito grande. Johnny, muito grande, principalmente, entendeu, nos itens das cestas básicas, principalmente. Vamos lá, então, já que você mencionou o ano passado, vamos para lá agora, vamos para lá. Né? O que você acha que aconteceu ano passado, na seca do ano passado, que poderia não ter acontecido? Que fator poderia ter impedido muitas das tragédias que aconteceram no Amazonas? Por exemplo, os nossos botos, só para citar os botos morrendo afogados, sem água, com falta de oxigênio, o povo do interior do Amazonas com uma escassez terrível, um sofrimento geral. O que aconteceu ano passado que poderia não ter acontecido? E até que ponto, Johnny, a palavra preventiva foi usada durante a seca do ano passado? Beto, lamentavelmente, a ação preventiva ela nunca existiu. Ela nunca existiu. Se você for pegar dados técnicos, falando de investimentos, entendeu, na questão logística do estado do Amazonas. Se você for pegar o programa de investimentos, que é o PAC do governo federal dos últimos 20, 30 anos, nunca teve reserva de verbas para realmente atuar nessa questão logística, nessa questão de acesso aos rios. A gente tem que entender que a gente vive na região amazônica. Então, realmente, os nossos rios são as nossas estradas, porém sem balizamento nenhum, sem sinalização nenhuma. Continuam assim, e continuam assim. Então, se realmente tivesse havido estudos técnicos voltados para que haja investimento, investimentos, entendeu? Para que se pudesse dragar os rios nos pontos corretos. Dragagem de rio, Humberto, é uma questão que não é algo, não é tecnologia, não é novidade no mundo inteiro. Se você for para certas regiões da Ásia, da Europa, tem rios que são dragados permanentemente. Ou seja, há um estudo, há uma aceitação, entendeu, de órgãos, há uma aceitação da sociedade que naquele ponto tem que ser dragado e você evita, entendeu, o assoreamento daquele ponto, daquela região. Por exemplo, você como uma pessoa que está nesse setor há tantos anos, né, trabalhando nesse setor, agora você é o diretor executivo do Grupo Chibatão, me diz uma coisa, nós sabemos, quer dizer, vocês sabem os pontos que precisam ser dragados. Isso aqui é uma pergunta. Os pontos que devem ser dragados. Outra coisa, você conhece muito bem o fluxo, os períodos desses fluxos de enchente e seca aqui no Amazonas. Aqui é outra coisa que vocês devem conhecer bem. Agora, você pode dizer para as pessoas que estão nos vendo agora, Johnny, se algum tipo de dragagem preventiva em alguma seca, na história da seca, da estiagem aqui no Amazonas, e você tem conhecimento se isso tenha sido feito? Não. Hoje o que acontece, né? Se você for comparar 2023 com os anos anteriores, a estiagem ela sempre existiu, né? Sim. Sempre existiu. Claro. Porém, o primeiro ano, que foi 2023, foi onde realmente houve a questão da limitação total da passagem das embarcações em certo ponto, que é a Foz do Madeira, e um ponto, entendeu, no Rio Amazonas, que também é a região do Tabocal. Nas outras secas, os navios conseguiam passar. Conseguiu passar com limitação. E qual era a estratégia para eles passarem, mesmo com a seca? Por exemplo, o navio, em média, ele traz 1.000 contêineres no navio, bem carregado com 1.000 contêineres. Okay. Nem momento de estiagem, que geralmente ocorria em setembro até meados de dezembro. Nas estiagens ditas normais, ditas normais. Então, os navios geralmente eles reduziam o peso, reduziam capacidade, eles vinham com 500 contêineres, por exemplo, e conseguiu passar naquela região. Tranquilamente. A primeira vez que onde houve a limitação total, onde um navio não conseguiu passar, foi em 2023. Então, mas por que isso aconteceu? Porque a gente desafiou a natureza, porque já haviam estudos técnicos da praticagem
principalmente onde apontavam que possivelmente haveria uma limitação, uma seção total, limitação, entendeu, da não passagem do navio na região que é a Foz do Madeira, que é a Enseada do Madeira. Agora, pedras foram cantadas de que a seca seria terrível, não foram? Exatamente, exatamente. Mas, como não aconteceu isso nos anos anteriores, não houve ação preventiva. Entendi. Aí veio, Humberto, a ação emergencial, que infelizmente a ação emergencial, sem dados técnicos a ser tratado, ou seja, a informação correta, aonde ser dragado, ponto a ser dragado, a quantidade de sedimento a ser retirado, largura e comprimento do local a ser dragado. Quando não se tem isso, você faz uma dragagem emergencial que infelizmente, entendeu, acabou não surtindo efeito esperado, entendeu, para que os navios pudessem passar ano passado. Então, ano passado, os navios, as cargas, as embarcações começaram a passar naquelas regiões, mas foi uma ação da própria natureza. O rio começou a encher. Ok. Johnny, então todos lembramos, foi terrível, o Celeomar, por exemplo, esteve aqui, né? E ele falou que foi utilizado um porto lá em Belém, porque não tinha porto para encostar os grandes navios com os containers. Exato. Muito bem. Agora, eu soube que o Grupo Chibatão tomou a frente dessas ações. O Grupo Chibatão está preocupado com a sua equipe e tem encetado ações, inclusive levando agentes do governo para ver esses locais e tudo. Vocês já levaram? O que eles viram e o que ficou decidido em termos do, por exemplo, num gargalo que precisa ser dragado, dragagem emergencial? Já tem alguma coisa nesse sentido? Algum preparo? Nós temos a tecnologia, nós temos o equipamento para que isso seja feito? Humberto, é uma pergunta bem importante que você fez. Esses equipamentos para dragagem estão sendo buscados, mas o que acontece? Um ponto diferente de 2023, a gente reconheceu que a gente tem um problema. Porque quando a gente reconhece que temos um problema, a gente começa a tomar as ações certas para evitar aquele real problema. Então, o primeiro ponto foi, em fevereiro deste ano, em conversa com a Marinha, em conversa com a praticagem, em conversa com o DENIT, a gente entendeu que a comparação da subida dos rios... Os técnicos do Chibatão, a gente são do grupo Chibatão. Em conversa com a praticagem juntamente com o Chibatão fizeram os estudos técnicos nesses pontos de limitação e em fevereiro entendemos que o nível de subida do rio de fevereiro de 2024, comparado com o mesmo período do ano passado, estava 2 metros a menor. 2 metros a menor. Então, aí foi Isso já é uma bandeira amarela, já é uma bandeira amarela. No mês de abril, comparado com o ano passado, está 1,8 metros a menos. Então, logo, subtende-se, entendeu, que a seca ela poderá ser mais severa do que 2023. E um ponto muito interessante, Humberto, a seca ela pode chegar mais rápido comparado com o ano passado. Ano passado chegar mais cedo. Ano passado, a limitação aonde o navio não passou mais, as embarcações não passaram mais naquela região, foi exatamente em 9 de setembro. Esse ano, se nada for feito, entendeu? Ela vai chegar um pouco mais cedo e a limitação, entendeu? Ela vai ser um pouco mais cedo. Ela pode chegar em agosto. Exatamente. Ou setembro, trazendo, entendeu? 9 de outubro. Tá? 9 de outubro. Exatamente. Então ela pode chegar em setembro. Ela pode chegar em setembro. Então, por isso, todos os esforços foram unidos para que realmente possa se fazer uma dragagem preventiva. E ela vai ser feita? Você acredita que, devido ao que está sendo feito agora... Humberto, a gente, do Grupo Chibatão, juntamente, entendeu esse problema. Então, assim, isso veio uma demanda da gestão corporativa do Grupo Chibatão como um todo, da preocupação de quanto o estado do Amazonas sofreu, de quanto a nossa população sofreu. E a gente
pegou a questão seguinte, pensamos no DNA Passarão. O Passarão foi um empresário muito importante no Amazonas, que mais investiu em infraestrutura logística. Para você ter a informação, Humberto, com tudo que o Passarão investiu em infraestrutura portuária no estado do Amazonas, o estado do Amazonas hoje ele é o terceiro maior porto de movimentação de carga nacional, entendeu, do Brasil. E diz uma coisa, em números assim, só para uma curiosidade, quantos containers, por exemplo, chegam por mês em Manaus? Em Manaus, a movimentação anual hoje é de 751 mil containers por ano. 750 mil containers chegam a Manaus chegam por e saem. ano. É a movimentação chegam e saem de Manaus por ano. Então você imagina o seguinte, se não tivesse infraestrutura logística para isso, não havia crescimento no plano industrial de Manaus, não havia crescimento no comércio de Manaus. Então, quando a gente... E ainda mais espaço para crescer. Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Veja toda a infraestrutura, entendeu, instalada em Manaus para atender o polo industrial, para atender o comércio, que também é muito importante, e isso ficou parado por 3 meses. Então, pegamos o quê? O DNA Passarão, entendeu, o pioneirismo dele, a vontade de crescer dele, o que a gente pensou? Se o navio não consegue chegar até Manaus, até o porto de Manaus, o porto de Manaus vai até o navio, mas a gente vai fazer o possível para garantir... E isso é praticado em outras partes do mundo? Não, é uma inovação. É uma inovação. É uma inovação realmente para atender, entendeu, todo o nosso estado e minimizar o impacto que ocorreu no ano passado. Em várias reuniões que tivemos, o impacto no comércio e na indústria, ela ultrapassou 2 bilhões de reais de perdas. Em 2 bilhões de reais de perdas. Meu Deus. Quando se fala de tributos, né, em conversa com o Serafim Corrêa, né, que é o secretário da Secretaria de Planejamento do Governo, sim, a perda de tributos foi de 1,4 bi de reais. Mas o mais importante... perdeu ou deixou de ganhar? Que deixou de ganhar. Deixou de ganhar. Mas o mais importante, Humberto, é a nossa população que ficou totalmente desabastecida. Deus. Os itens da cesta básica, como por exemplo o frango, o arroz e o feijão, que você comprava por R$4, foi para R$8, e pós-estiagem. E que é a maioria da população, não é? Exatamente, não é, é a maioria da população, exatamente. É a maioria que sente isso. E durante todo esse acompanhamento e essa ideia, a gente notou que faltava sinergia perante os órgãos. Então a gente fez uma reunião em março no Porto de Chibatão, unindo todos os órgãos, Marinha, Praticagem, Secretaria do Governo, ANTAC, DENIT, e realmente a gente... Essa reunião aconteceu em março? Aconteceu em março. Lá no Chibatão? Lá no Chibatão. E durante essa reunião, parte dos órgãos não conhecia o real problema. Você imagina Humberto, você ser um médico e você receitar uma receita, entendeu, para o teu paciente. O paciente está ali precisando dessa receita. Uma receita, mas o camarada não manja do que ele está sentindo. O que ele está fazendo, entendeu? Então você entende, você receitar uma medicação, entendeu? Você conhecer o problema do teu paciente. Entendi. Era o que acontecia. Então a gente programou, uniu os órgãos e fizemos uma expedição. O que é essa expedição? A gente sobrevoou até a região da Enseada da Madeira, levando os representantes desses órgãos. A Praticagem disponibilizou uma lancha com equipamentos e fizemos a rota do navio e passamos pelo local onde o navio... É a passagem, o caminho dele, vindo de Belém até aqui e retornando. A gente fez esse caminho na Enseada do Madeira e na região do Tabocal, que é no Rio Amazonas, aonde exatamente qual era o problema, qual era onde o navio passava e qual era o real problema. E ali ele pode encalhar se a seca for como provavelmente venha a ser. E nesse ponto reconhecemos, a gente não tem dados técnicos. A Praticagem, juntamente com o Grupo Chibatão, juntamente com a Marinha, com todo mundo, se envidou, entendeu, para fazer os estudos técnicos. A Praticagem fez uma parte e a Marinha prontamente também colocou embarcação, entendeu, tecnológica para fazer esse trabalho. E dia 16/4 foi o terceiro item, que foi a reunião em Brasília para entregar os dados técnicos para o DENIT.
Porque sem dados Quer dizer, técnicos... agora, 16 de abril. 16 de abril. Vocês estiveram em Brasília. Exatamente. Com esse grupo todo de representantes das agências, dos setores. Incluindo FIAM. Então, a FIAM também é a CIAN, né? No caso, a CIAN, sim, o Centro das Indústrias do Amazonas. Exatamente. O próprio Rafa Sayag, que é da sede sim, do CDL, também, tem contribuído bastante. Então, a gente foi entregar os dados técnicos. Por quê? Sem dados técnicos... Entregar para quem? Para o governo? Para o DENIT. O DENIT. Para o DENIT. Né? Então, o que aconteceu? Então, perante isso também, queria agradecer também aqui ao senador Eduardo Braga, que abriu as portas do DENIT, e após a entrega destes dados técnicos, foi possível dar andamento e continuidade no processo de licitação. Porque esse serviço... Licitação para quê? Para a realização da dragagem. Porque no ano passado... A compra de equipamentos e tudo? Para contratar a empresa que vai realizar o serviço da dragagem. Que já tem o equipamento, a tecnologia, tudo para ir lá e realizar isso. Exatamente. Entendi. Por quê, Humberto? No ano passado, foi possível fazer a dragagem emergencial porque foi algo que ninguém esperava. Sim. E foi algo que a gente discutiu muito perante os órgãos. Será vergonhoso. E que não deu em nada, apesar de todas as discussões, não deu em nada. Será vergonhoso em 2024, depois inaceitável, me perdoe, Johnny. Inaceitável, vergonhoso e inaceitável. Em 2024, temos o problema que aconteceu em 2023, novamente repetir agora. Não pode. É inconcebível isso. É inconcebível, exatamente. Então, por isso que a estratégia de todos os envolvidos, entendeu? E o Eric Moura do DENIT tem contribuído muito com isso em Brasília. O Eric Moura é o presidente do DENIT? Ele é o diretor. Da parte do DENIT. E é onde ele entendeu isso, está trabalhando, entendeu? Para um tomador de decisões e tudo, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, e hoje recebemos a informação que todo esse processo, tá, de entrega técnica... Nessa sexta-feira, as licenças ambientais que estavam sendo discutidas com o IPAM foram entregues, o processo de licitação está completo e queremos nós, entendeu, que... Benza a Deus. Benza a Deus, na primeira mão, entendeu? Na hora H. Então hoje todo o processo foi finalizado em conversa com o DENIT e vamos esperar que na próxima semana ou na outra semana venha a publicação. Porque o tempo urge, né? Exatamente. Hein? Exatamente. Quanto mais rápido, melhor. Claro. Então inicie, seja divulgada a licitação e a contratação da empresa que vai realizar. E um ponto importante, Humberto, muito importante, com os estudos técnicos realizados com a praticagem com a Marinha, foi possível definir juntamente ao DENIT qual é o ponto mais crítico a se atacar. Foi estudado prioritário o ataque. Sim, e identificado qual é o tipo de sedimento daquela região, que é em Serra do Madeira, que lá você tem areia e lama. Isso é no Tabocal, Essas são dois pontos, Rio Amazonas, tá? Então você tem a Foz do Madeira, que é uma junção do rio, e você tem a parte do Rio Amazonas. Tá? Então você tem dois pontos, que é o Tabocal e Serra do Madeira. Foi definido até a quantidade de sedimento a ser retirado. Maravilha, e sabendo, entendeu, que se iniciando tudo em agosto, a gente tem grande possibilidades, entendeu, que o navio vai ter que iniciar, não é assim, vai ter que iniciar. Me diz uma coisa, você saiu hoje de uma grande e importante reunião e veio correndo para cá para nos atender, lá com o nosso Ralph Sayag no CDL. O que foi discutido lá com o Ralph? Hoje o Ralph Sayag estava em reunião com um senador do estado do Amazonas, onde estava sendo discutida essa parte da reforma tributária, que impactos isso tem para o comércio. Sim. Tá? Ele estava apresentando porque isso. Porque o Ralph tem esse viés do comércio, né? Justamente isso. Exatamente, entendeu? E até colocou um ponto importante, né? Foi bem interessante. Ele colocou na mesa que às vezes a indústria é mais assistida que o comércio, entendeu? E ele colocou os pontos aonde a reforma tributária pode impactar, entendeu? Na questão da performance do comércio do estado do Amazonas. E o segundo ponto que foi colocado foi a questão da estiagem de 2024 e o terceiro ponto que foi colocado é o asfaltamento da BR-319. Então foi esses três pontos que estavam sendo abordados lá pelo nosso amigo Rafa Sayag. Você mencionou aí que o Ralph disse que o distrito é mais assistido do que o comércio.
E onde fica o distrito nessa história toda que você está contando aí? Porque o distrito é afetado, né? As Sim. empresas do distrito, e as peças vêm, os insumos vêm por esses containers também. Sim, com certeza. Eles têm participado? As grandes empresas participam desse grupo, ou vão participar, Sim, serão convocados? Participam. Porque eles são alvos das tragédias também. Sim. Humberto, quando você compara o volume de cargas da indústria comparado com o comércio ele acaba sendo maior, porque Manaus, nosso Amazonas, produz poucas coisas de atendimento à nossa necessidade básica, de alimento, necessidade de higiene pessoal, condição civil. Então, quando você coloca o comércio na mesa, o comércio também representa muita coisa, principalmente para o principal tributo do estado da Amazônia, que é o ICMS. É verdade. Ele representa verdade muito. Verdadeira. Verdade verdadeira. Porque, assim, é ele isso tem um mesmo. grande peso. E o nosso amigo Rafa Saag faz um excelente trabalho de comunicação, e principalmente de conseguir expressar a importância do comércio, entendeu, para o estado do Amazonas. E foi isso que foi falado. E ponto importante, que eu estava conversando com um colega que estava lá ao meu lado, sobre a questão do asfaltamento da BR-319. As pessoas ainda acham... É a única ex-estrada do mundo. Exatamente. Isso é outro absurdo do Amazonas. Uma ex-estrada. Só existe estrada. Aqui. Como que os órgãos ambientais sinalizam a não entrega de licenças ambientais para algo que já está feito? Sim. Você imagina? Licença ambiental para algo que já está pronto, que no caso só falta asfaltar. Claro. É um absurdo isso. Claro. E que já foi asfaltado aquele trecho todo. Exatamente. Então você tem problemas com licenças ambientais para um acesso, para uma rua, para uma avenida, para uma BR que já está com a estrada aberta. Sim. Que absurdo. O caminho já foi aberto, está lá. E no passado se falava, entendeu, que os portos de Manaus eram os que faziam um grande lobby para que a estrada não saísse. Roberto, hoje quem escolhe a melhor logística, seja para que quer que seja que você vá transportar, uma mudança, uma encomenda. Eu posso adivinhar? Sim. É o cliente. É o cliente. Porque ele vai analisar tempo de transporte, ele vai analisar a segurança do transporte e o custo. Claro. Isso é o que define. Eu vou levar de navio, vou levar de carreta ou eu vou levar de avião? Exatamente. A decisão é dele. A decisão é do cliente. Entendeu? Então, assim, existe diversas formas de minimizar impacto de estiagem. Você tem a BR-319, você tem a questão, entendeu? Você tem a questão da dragagem e você tem também a questão, entendeu? Que é a terceira solução, que soma-se na ação por parte do DENIT, de ANTAC, por todos, que é o porto provisório na Enseada do Madeira. Que é o que eu falei. E que tem que ser feito. E o que tem que ser feito, que é algo, entendeu, que vai somar bastante, entendeu, para que... É aquilo que você está dizendo, Johnny, se o navio não vem para o porto vai para o navio? Exatamente, é exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Johnny, me diz uma coisa. Fantástico. Johnny, me diz uma coisa. Lá vou eu falar sobre o Celiomar novamente, porque foi o Celiomar que abriu os meus olhos para essa questão toda. Grande amigo. Maravilhoso Celiomar. Me diz uma coisa. Eu soube, não vou citar nome nem nada, que já se chegou ao ponto durante as discussões de vocês, tá? Que pessoas de alguma agência dizer não vamos fazer nada agora, não podemos criar pânico, não podemos criar fatos que vão assustar as pessoas, etc. Vamos esperar mais, isso pode acontecer, não pode. Isso é uma história. Agora, como é que pode? Eu queria a sua leitura agora. Se você não quiser fazer essa leitura, Johnny, é como eu te disse aqui, você diz, você não diz, o gosto do freguês é seu aqui. Você fala, você não fala, não tem nenhum problema. Você falar ou não. Mas se você não puder fazer a leitura disso aqui, eu recebi uma notícia hoje de manhã que eu fiquei estarrecido. Eu realmente fiquei estarrecido. Como é que se entrega uma notícia dessa para a população de Manaus, para a população do Amazonas, dessa forma? Porque eu tomei essa notícia como um supetão. Foi pá! Eu abri o meu celular e pum! Entendeu? Aquele golpe do UFC. Foi assim que me atingiu. Nocaute. Que
Que notícia é essa aqui? Eu gostaria de ter você, o seu parecer de um especialista dessa causa, dessa questão que você está tão envolvido. Olha só a notícia. A manchete saiu no G1 Amazonas hoje, que é o seguinte: com previsão de seca mais severa em 2024, a Defesa Civil do Amazonas recomenda estoque de comida e água aqui no Amazonas. Previsão de que 2024 tem uma seca severa foi feita devido rios do estado estarem com níveis baixos de esperado para a época, segundo a Defesa Civil do Amazonas. O que significa isso? Que tipo de notícia é essa, na sua opinião, de especialista? Humberto, a gente teve uma reunião em Brasília no mês de abril, e em discussão com o órgão, e um ponto que foi colocado, que eu vou comentar sobre esse fato, né, dessa reportagem, em reunião foi discutido o seguinte: pessoal, a gente está tomando vocês estão apresentando ações preventivas para a situação da estiagem, uma possível estiagem de 2024 para o estado do Amazonas, para o norte do Brasil, mas a gente tem que considerar também que o rio possa vazar, possa secar um pouco menos comparado ao ano passado. Ou seja, ele tentou ali travar as ações esperando, entendeu, que tem que esperar, entendeu, ver o comportamento do rio. Não podemos esperar, né? É fato. Uma matéria como essa, realizada pela Defesa Civil do Estado do Amazonas, realmente é para causar, entendeu, realmente o desespero, entendeu, em todos nós. É ou não é? Com certeza, entendeu? O que eu posso falar, Humberto, assim, com toda, respeito muito a questão, o governo tem trabalhado bastante, entendeu, para realmente minimizar. Ele tem buscado, entendeu, ações integradas. Você está falando agora do governo do Estado? Do governo do Estado. Okay. Mas a questão, e a pessoa que está mais inteirada do atual governo sobre a questão da estiagem se chama Serafim Corrêa, que é o secretário, entendeu, da Secretaria de Planejamento. Eu posso te falar que a forma que foi colocada, causando esse desespero na população como um todo, não indústria e comércio, todo mundo, infelizmente... Quer dizer que a minha reação ela é igual a de todos. A de todos, ela é igual a de todos, porque isso causou ele está recomendando aqui nós fazermos estoque de comida e água, Johnny. É um negócio assim. E assim, sem aquele afago no cangote, entendeu? Pá! Que coisa! O que eu posso falar, entendeu, que infelizmente ele não buscou estar inteirado, buscar sinergia com os pares, não buscar sinergia, entendeu, com quem está envolvido no processo como um todo. Entendeu? Infelizmente, falou que não deveria falar, entendeu? Eu posso te falar isso daí, infelizmente Mas assim, o bom, o importante é que existe ações em andamento, entendeu, para que a gente possa realmente mitigar os efeitos, entendeu, da estiagem. E o Grupo Chibatão não vai permitir, agora que o nosso tempo esgotou, eu quero saber o seguinte: nós iniciamos esse nosso contato hoje, nossa conversa, e eu lendo aquilo que foi colocado no card de divulgação, dizendo: a seca não vai surpreender, pelo menos ao Grupo Chibatão não irá. Ela não irá, permanece isso. E todos os esforços serão envidados com todos os grupos, as agências, as empresas e todos que foram citados aqui por você. Vocês vão ficar, vocês não vão largar as mãos de ninguém, não é, Johnny? Não vamos largar as mãos, a gente está muito unido, entendeu, com todos os envolvidos, com o SEDECT, com Marinha, com o DENIT, com o ANTAC, com o CIAN, com o CDL. Todos nós estamos envolvidos para atenuar esse impacto, porque será um impacto. E o projeto, entendeu, o projeto do Porto Provisório na Estrada do Madeira, ele não é projeto, ele é realidade, ele é assunto já discutido com a Receita Federal do Brasil e apoiado pela Receita Federal do Brasil. É um assunto discutido pela Marinha e apoiado pela Marinha e por todos os órgãos que competem a autorizar, entendeu, essa ação. Entendeu, Humberto? Maravilha, maravilha. Eu entrei na nossa conversa assim um pouco sufocado, um pouco angustiado. Eu saio dela me sentindo muito mais leve, muito mais seguro e confiante de que nós teremos bons resultados das ações que estão sendo empreendidas pelo Grupo Chibatão com esses seus pares. Eu saio dessa entrevista satisfeito, agradecido a Deus e a você que você veio aqui
compartilhar essas notícias Obrigado, com a Beto, gente. pelo espaço. Sinceramente. Muito obrigado. E ele nem imagina que eu ia fazer isso, mas é o seguinte, ele trouxe um mimo para mim da Argentina. Vocês acreditam nisso? O Johnny trouxe um mimo para mim. Isso deve ter sido o Célio Mar que disse para ele que eu tenho uma queda pelos bons vinhos. Olha, o suco da Bíblia com Humberto, isso é coisa do Célio Mar, mas olha só. Ele trouxe um vinho da uva Malbec, ele me contou uma história linda que está embutida no rótulo isso aqui. Olha, hoje é sexta-feira, a gente pode falar de vinhos, de jazz. Eu estou encerrando a nossa conversa falando de. E tá gostoso lá fora para a gente tomar um vinho e harmonizar com uma boa um filé ao poivre, né? Sim. Não tá legal? Tá legal, tá ótimo. Tá chovendo em Manaus o dia todo. Mas olha só, ele trouxe um Catena Zapata Malbec, da uva Malbec, e ele me disse o seguinte: olha só uma coisa maravilhosa, estou dando a dica para todo mundo, que no rótulo desse Catena Zapata tem a história de muitos anos dessa uva e desse vinho lá na Argentina. Eu vou mostrar para vocês o vinho, porque vocês vão lá na adega e dizem: olha, eu quero aquele vinho que o rótulo conta a história que o Johnny contou para o Humberto Amorim. Tá bom? O famoso caveira. O famoso caveira, tá? Eu ganhei esse vinho. Johnny, obrigado. Eu que agradeço. Você é um cavaleiro. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Obrigado, eu que agradeço. Adorou a Argentina, pela tua cara, adorou a Argentina. Gente, por hoje é só. A gente volta, a nossa próxima entrevista, a gente volta na semana que vem, para falar com vocês sobre um assunto super interessante. Uma outra boa notícia. Mais de 1.500 profissionais do turismo, isso é um outro setor que apanha muito aqui no Amazonas, que é o setor do turismo. Mas mais de 1.500 profissionais do turismo estão vindo se reunir em Manaus no dia 23 e no dia 24 de maio. E o presidente da ABAV Amazonas, o Jaime Mendonça, me disse: Humberto, é um grande acontecimento, e ele está vindo aqui para contar para a gente sobre a importância da vinda de 1.500 profissionais do turismo para ouvir falar as nossas histórias, para ouvir falar o que nós queremos e o que nós podemos fazer para devolver Manaus para a prateleira internacional de um destino único como nós somos. Bom fim de semana para todos. Ouça jazz, se divirta e que Deus dê a você proteção, dê saúde e todos os livramentos que nós merecemos. Obrigado pela companhia. Amém. Amém.